E aí, caro Telespec? Não é novidade que quando a DC Comics quer rebootar o universo, ela cria um evento de proporção absurda. Claro que todo tipo de crossover é para justificar o encerramento de um ciclo ou justificar novas origens de personagens. Por exemplo, Crise nas Infinitas Terras, que foi um dos maiores arcos da HQ, na minha humilde opinião. Mas claro que hoje eu trago um dos eventos mais importantes, se não o maior, que rebootou o universo do DC nos últimos anos. Nós estamos falando de Flashpoint, ou para quem preferir, Ponto de Ignição. Eu me chamo Eduardo e bem-vindo ao It's Nerd. Ponto de Ignição é com certeza uma das sagas mais incríveis e sensacionais que a DC Comics já fez. Essa HQ não serviu só para rebootar, como também a saga deu ênfase para o personagem Flash, que neste caso é referente à sua história nas HQs que não tinha sido contada antes pelos editores. E ao mesmo tempo que Flash é o protagonista, ele também é o antagonista da história, sem apagar os personagens que fazem parte do contexto de toda a HQ. Então, caro Telespec, se você quer saber mais, deixa o seu like para dar uma força aqui no nosso canal. Isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho. E se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal ou vendo a minha careca, deixe também a sua inscrição. E vambora! A HQ começa com Barry Allen acordando no seu trabalho. Assim que ele acorda, ele percebe que alguma coisa não faz sentido, algumas coisas não estão normais. Ele descobriu da pior maneira que estava sem os seus poderes. E o seu arqui-inimigo, o Capitão Frio, tinha se tornado o herói da cidade. Mas isso não é o pior. O pior é que ele vê a sua própria mãe viva, deixando a sua mente cada vez mais confusa. Devido a esse encontro, ele sente a sensação de ter viajado para o passado. Mas como isso aconteceu? Se ele estava adulto e não criança, e a sua mãe estava velha e não com um aspecto jovial igual era na sua morte. Durante a conversa que ele teve com a sua mãe, Barry descobre que o Superman também não existe nessa realidade. A Liga da Justiça muito menos. Porém, havia um herói que ele conhecia que existia naquela realidade, que era o Batman. Neste momento, a HQ vai para uma parte que mostra o Batman da realidade que ele está atualmente em atividade na cidade de Gotham caçando o Coringa. Esse Batman ele encontra uma capanga do palhaço que se chama Yo-Yo, que inclusive é como se fosse uma versão alternativa da Harley Quinn. Mas depois de interrogar e combater a Yo-Yo, o Batman joga ela por alto do prédio. Só que ela acaba sendo salva pelo Cyborg. Calma que eu já explico. O Cyborg, nesse caso, nesse universo, ele se torna um grande herói da cidade e do mundo, e representa o governo estadunidense. Então o Cyborg faz um convite para o Batman, propondo uma equipe para ajudar eles a acabarem com a guerra que estava devastando a Europa, travada pelas Amazonas e pelos Atlantes. Só que o Batman se recusa, alegando que o grupo de heróis reunidos por Cyborg poderia trair ele em algum momento. Voltando para Barry, após conversar com a sua mãe, ele resolve ir atrás do Batman. Mas ao chegar na mansão Wayne, Barry encontra tudo detonado e abandonado. E o mais estranho é que ele não encontra por nenhuma parte da Batcaverna nenhum acessório ou equipamento tecnológico. Pelo contrário, ele vê a caverna como se fosse um porão de psicopata, totalmente abandonado. E enquanto Barry está distraído, ele acaba sendo atacado pelo Batman. Ele só para de atacar o Barry quando em um momento o Barry fala: "Bruce, pelo amor de Deus, sou eu!" E o Batman fala que o Bruce está morto. Então Barry se vira para um porta-retrato mais próximo e vê que realmente não era o Bruce, e sim Thomas Wayne. Barry então conversa com Thomas e fala que na outra realidade Bruce se torna o Batman. E ele explica que está tentando entender o que aconteceu para que tudo mudasse de repente. E neste momento ele encontra um anel no bolso, igual ao anel que ele usa para guardar o uniforme de Flash, mas quando Barry ativa o anel, infelizmente o uniforme que sai é o uniforme amarelo do Flash Reverso. E neste momento Barry já desconfia que o Flash Reverso foi o culpado por toda a mudança na realidade. Então ele bola um plano. Barry pede para Thomas amarrar ele numa cadeira elétrica lá no telhado e colocar os produtos químicos que causaram o acidente do Flash, para conseguir recriar o evento que deram poderes a ele e acesso também à Speed Force. Mas claro que essa ideia ia dar completamente errado. A única coisa que acontece é que Barry fica completamente queimado dos pés à cabeça. Ele decide então tentar mais uma vez. Só que dessa vez dá certo, e o que garante pra ele a super velocidade e o acesso também à Speed Force novamente. E claro que ele usou a cura acelerada para curar-se das queimaduras, enquanto Thomas realizava uma pesquisa para saber o que aconteceu.
Flash tem pra ele que o Flash Reverso deu um jeito de voltar no passado para impedir o surgimento da Liga da Justiça. E ele propõe acharem o Superman. Só que aí que tá, o Thomas não faz ideia de quem seja esse tal Superman. Mas durante as pesquisas, ele vê um jornal e acaba descobrindo que uma nave caiu em Metrópolis. E claro que o governo acobertou o caso para aparecer um teste de míssil, por exemplo. E assim o bebê que estava a bordo dessa nave foi levado para uma base do governo e colocaram o nome de Projeto Superman. Então o Flash e o Batman vão atrás do Cyborg para pedir ajuda para invadir o sistema do governo. Mas é claro que o Cyborg se nega na hora e o Bruce, ou melhor, o Thomas, diz que se o Cyborg ajudar neste caso, ele promete entrar na Liga do Cyborg. Então depois de verificarem o sistema do governo, eis que os três encontram o paradeiro do Kal-El. E o que está acontecendo é o seguinte, a base subterrânea é tipo a base da Área 51. Chegando lá, eles se encontram com um Superman muito magro e pálido, e estava sendo enfraquecido justamente por uma luz vermelha criada para simular os raios do sol vermelho. Então eles começam uma fuga para tentar tirar o Kal-El da base militar. E assim que o Superman fracote se depara com os raios de sol amarelo, ele ganha instantaneamente os poderes novamente. Só que ele voa em direção ao sol e desaparece. Bem, e depois dessa fracassada ideia, Barry Allen começa a ficar com a sua mente cada vez mais confusa. Porque esse conflito interno com as suas memórias dessa realidade estão sendo substituídas pelas memórias da antiga realidade que ele estava. E se isso permanecer, ele pode ficar preso nas memórias atuais para sempre. Ou seja, não teria como desfazer o que aconteceu com a realidade atual. Após o presidente dos Estados Unidos anunciar que iria intervir na guerra das Amazonas e dos Atlantes, sendo que os Atlantes já tinham afogado metade da Europa, as Amazonas tinham conquistado também a Inglaterra e transformado na Nova Temícera. E isso deixa o Billy Batson, o Shazam, muito frustrado por não conseguir ajudar as Amazonas na guerra. Mas o trio Parada Dura resolve ir atrás do Shazam e o Billy Batson pergunta o que está acontecendo com o Flash, já que as mentes dele estão muito confusas com seus pensamentos. Então o Shazam atinge o Flash na cabeça com um raio de Zeus para fazer com que Barry não perca suas memórias. E com isso Shazam tem acesso a todas as memórias do Flash e vê o que está realmente acontecendo. E neste momento mostra na TV um ataque que foi proporcionado pelos Estados Unidos que falhou, acidentando o Hal Jordan, que era piloto da Força Aérea naquela época, e que uma onda estava indo para Nova Temícera em proporções absurdas. Telespec, basicamente, aí começa a Terceira Guerra Mundial. O Flash explica que ele precisa urgente parar o Flash Reverso, antes que ele acabe com a sua linha do tempo original e que apague de vez todas as memórias sem a possibilidade de reversão. Então, mesmo não querendo, o Thomas Wayne se une ao grupo de heróis e vão para Nova Temícera. Quando o grupo chega, está acontecendo uma luta entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. E justamente por causa disso, o Shazam ataca a Mulher Maravilha ganhando a vantagem sobre ela. Mas uma das aliadas da Amazonas, chamada Magia, tira os poderes do Shazam, fazendo ele voltar à forma de Billy. E a Guerreira Amazona empala ele. E aí parece que não vai dar pra piorar, mas piora. Aí é quando aparece o Flash Reverso na frente do Barry Allen. E aí os dois saíram na porrada em alta velocidade, o que torna as coisas mais interessantes. O Barry Allen toma uma surra, mas ele pergunta para o Flash Reverso por que ele causou tudo aquilo. Agora eu vou explicar tudo, mas antes, deixa aí o seu like, isso não custa nada, pô. Isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. E se você está curtindo o nosso vídeo, seja também um inscrito do nosso canal. Mas vamos para o que interessa. O Flash Reverso explica que da mesma forma que uma explosão sônica acontece quando um objeto ultrapassa a barreira do som, a mesma coisa acontece com a explosão temporal, quando acontece literalmente quando você quebra a barreira do tempo. E, por exemplo, um pequeno evento que altere o seu passado, por mais pequenino que seja, os efeitos no futuro são drásticos, por isso que eu usei como exemplo o efeito borboleta. E desta forma, a mudança que o Flash faz em salvar a sua mãe faz com que a arma do bandido que teria atingido Thomas Wayne atinja o Bruce, tornando o Batman um dos mais perversos dessa linha temporal, e também tornando a Martha Wayne, deixando ela ficar depressiva, fazendo ela entrar em uma crise de risos que mais tarde torna ela a Mulher Coringa. E o efeito borboleta foi tão grande que no caso do Superman, a mudança foi no curso de sua nave, que mudou de direção, que ao invés de cair em Smallville, acaba caindo em Metrópolis. E no caso das Amazonas,
foi a paixão entre o Arthur e a Diana, que acabaram se casando, organizando o casamento, e uma das Amazonas acaba empalando a rainha. E o irmão do Aquaman até tenta impedir o ataque, mas falha na tentativa e acaba morrendo na mão desta Amazona. Então, meia palavra para bom entendedor basta, né? A Amazona falou que o irmão do Arthur tentou matar a rainha, e isso fez com que ela atacasse o irmão do Arthur, matando o Atlanteano, iniciando toda essa guerra na Europa. Mas voltando à Inglaterra, ou melhor, Nova Temícera, claro que a batalha continuou bem severa, aparecendo outros heróis renegados, inclusive até o Superman, para impedir a Mulher Maravilha e o Aquaman. Enquanto isso, o Batman empala o Flash reverso e com a espada da Amazonas que estava jogado lá pelo pátio, dando tempo para o Barry se curar dos ferimentos, mas a sua mente continua muito confusa devido à diferença temporal. O Thomas, mesmo debilitado com a batalha, fala para o Flash voltar no tempo o mais rápido possível para resolver toda essa situação de vez. E pede também, encarecidamente, que o Barry leve uma carta para o Bruce Wayne do futuro. Então o Flash começa a correr, causando a viagem temporal, mas antes dele voltar para o momento em que ele salva a mãe dele, Barry retorna para um pouco antes da morte da mãe, para que ele possa se despedir dela e explicar sobre tudo o que está acontecendo, tornando assim um dos momentos mais emocionantes da história de Flashpoint. Ah, e quando o Flash começa a missão de viajar no tempo para salvar a realidade, uma entidade chamada Pandora fala com o Flash explicando para ele que existem 3 universos distintos entre si. Ou seja, a viagem no tempo faz com que os universos se entrelacem, e Barry consegue justamente voltar no momento que ele usa a esteira cósmica para regressar no tempo e salvar a mãe dele. Só que ele chega bem na hora e impede a burrada, né? Antes que isso tudo aconteça. E aí, claro que tudo recomeça. Ele acorda novamente no seu escritório, com o seu amigo lhe acordando, só que dessa vez ele percebe que tudo está no lugar. E depois de voltar, qual será que foi a primeira coisa que ele fez? Ele vai até a Batcaverna e entrega aquela carta que o Thomas havia pedido para ele durante aquela batalha, antes do Flash voltar no tempo. E o Bruce lê a carta, percebendo que a carta é de seu pai. E esse oficialmente é o momento mais emocionante da HQ. Juro, Telespec, vale a sua leitura. Ver o filho recebendo uma carta do pai que está falecido há anos, isso é muito bacana. E era um complemento que era necessário para a personalidade do Batman. Ah, e lembra que eu falei que os universos se entrelaçavam? Pois bem, os universos são a DC Comics, a Vertigo e a Wildstorm. A entidade explica que agora a realidade será a mesma, e a fusão causaria algumas diferenças, assim como surgiu os Novos 52 na DC. E por isso que personagens como Constantine, o Monstro do Pântano, agora dividem espaço com a Liga da Justiça, dando até mesmo espaço para a Liga da Justiça Sombria, que inclusive será o tema do próximo vídeo aqui do It's Nerd. Essa HQ é a principal história que relata como o ponto de ignição acontece, mostrando assim as suas consequências no universo DC. Mas claro que existem outras HQs que mostram conflitos que se desenrolam, como, por exemplo, a rivalidade entre Thomas e Martha Wayne, que são inimigos nessa realidade. Além do affair do Superman, que deixa de ser a Lois Lane e passa a ser a Mulher Maravilha. E esse foi o vídeo de hoje. Telespec, não se esqueça, deixe um comentário sobre esse vídeo, por mais que seja uma crítica, ou complemento, ou sugestão, é muito importante a sua opinião para o crescimento do nosso canal. Curte, comenta e compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.